Olá pessoal, meu nome é Thiago Tis do canal Graça e Conhecimento e hoje eu quero responder a pergunta feita por um irmão. Nós vamos reconhecer as pessoas no céu? Há duas perguntas que eu quero procurar responder nesse vídeo. A primeira delas é: nós vamos reconhecer uns aos outros após a ressurreição, nessa vida futura que nos aguarda, na vida eterna? E a segunda pergunta é: nós vamos ter lembranças da nossa vida passada, ou seja, essa vida que hoje vivemos aqui na Terra? Alguns irmãos têm dúvidas quanto a esta questão, se nós vamos nos recordar ou não no futuro das coisas que hoje vivemos. E essa dúvida, na maioria das vezes, ela é gerada justamente por causa de dois textos bíblicos que têm sido, ao meu ver, talvez mal interpretados. Por exemplo, um deles se encontra em Isaías 65, versículo 16 e 17. Eu vou ler da metade em diante do versículo 16, que diz o seguinte: porque as aflições passadas serão esquecidas e estarão ocultas aos meus olhos. Versículo 17, pois vejam, criarei novos céus e nova terra, e as coisas passadas não serão lembradas, jamais virão à mente. Isaías aqui está profetizando acerca do futuro, e ele está dizendo que a gente não vai mais nos recordar das aflições passadas. Isso não nos virá mais à mente. Então muitas pessoas, ao lerem esse texto, entendem, interpretam que nós não vamos nos recordar de nada que vivemos hoje. Outro texto, muito semelhante a este, se encontra em Apocalipse 21, versículo 3 em diante. Eu vou ler apenas um trechinho dele que se encontra no versículo 4, que diz: e ele enxugará dos seus olhos todas as lágrimas. Não haverá mais morte, não haverá mais tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Este é o segundo texto que faz com que muitas pessoas compreendam que nós não vamos mais ter lembranças, não vamos mais nos recordar. Por quê? Porque o texto diz que lá não haverá mais tristeza, nem choro, nem dor, porque as antigas coisas, a antiga ordem já passou. Então, alguns pressupõe que a gente não vai nos lembrar dos familiares, porque se alguém não foi salvo, por exemplo, o pai foi salvo, o filho não, o esposo foi salvo, a esposa não, ou vice-versa, entende-se que a pessoa que está no céu, ela vai sofrer ao saber que o seu ente querido não foi para o céu, pelo contrário, foi condenado. Mas a verdade é que a compreensão bíblica, num contexto geral, embora ela trate sim do futuro, de que a gente não vai ter mais tristeza, não vai ter mais dor, ela não está dizendo que nós vamos esquecer de tudo, e sim que essas coisas não nos trarão mais dor. Então, eu quero ler alguns textos que elas nos darão uma luz melhor sobre esse assunto. O primeiro texto que eu quero citar para vocês se encontra em Lucas 16, do 23 ao 31, onde Jesus está contando a história do rico. Vale aqui ressaltar que, geralmente, quando Jesus conta uma parábola, ele destaca como sendo uma parábola. E aqui Jesus não fala de uma parábola. Então, ao meu ver, é a minha compreensão, eu acredito que se trata de uma história verídica, uma revelação. E Jesus, ele vai, a certa altura, falar que havia dois homens, o rico e Lázaro. Os dois vieram a morrer. O rico, ele foi levado para o Hades, enquanto Lázaro foi levado por anjos para o seio de Abraão. Agora eu quero ler esse texto para vocês compreenderem com clareza do que ele está tratando. Do versículo 23 em diante, já na metade da história, o texto vai dizer: no Hades, onde estava sendo atormentado, está falando do rico, ele diz, ele olhou para cima e viu Abraão ao longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou o pai Abraão: pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo da água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu: filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento.
E além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. Ele respondeu: então eu lhe suplico, pai, manda Lázaro ir à casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixa que os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Aqui eu quero destacar algumas coisas. A primeira delas é que o rico ele reconhece Lázaro ao lado do pai Abraão, ou seja, ele tem consciência, ele se lembra de quem era aquela figura, aquela pessoa ao lado do pai Abraão. Segundo, Abraão, nesse diálogo, nessa conversa com o rico, ele diz: lembra-te da tua vida passada, onde você teve muito com fartura. Ele está dizendo: lembra-se da sua vida passada, ou seja, a gente vai lembrar, vai ter lembranças. Terceiro, ele diz que Lázaro agora está sendo consolado. Então, quando a gente olha para a nossa vida, embora a gente vá lembrar sim das coisas que aconteceram, dos sofrimentos que passamos na terra, dos nossos familiares e entes, mas ainda assim, o céu ou o lugar onde a gente vai habitar, a palavra de Deus declara, é um lugar de consolo. Lá não haverá choro, pranto, dor. Então, nós precisamos lembrar disso. E a quarta coisa que eu quero destacar é que o rico, ele se lembra da casa do seu pai e se lembra que ele tinha 5 irmãos. Então nós precisamos perceber que o rico, ele tinha consciência da sua vida anterior. E ele não só lembrava, como ele ainda se situava numa linha do tempo, num espaço, porque ele sabia que o seu pai e seus irmãos ainda estavam vivos. Então, quando a gente para meditar nesse primeiro texto das Escrituras, nós precisamos entender que ele também traz revelações para nós. Que tanto o rico que estava lá, como o Lázaro, onde a gente também não tem muita informação dele, mostra que tinham consciência, eles sabiam, tá? Eles tinham lembranças, eles se lembravam tanto daquilo que eles tinham feito como dos seus familiares e parentes. O segundo texto que eu quero ler com vocês se encontra em 2 Coríntios 5,10, onde está falando sobre o tribunal de Cristo. E é outro texto que nos faz compreender que nós vamos nos recordar das coisas que nós fazemos. Então, olha o que o texto diz: pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas ou sejam más. O texto está deixando com muita clareza para nós que nós vamos comparecer diante de Deus para uma prestação de contas da forma como resolvemos viver aqui na face da terra. Agora, o texto diz que nós vamos ser julgados por aquilo que praticamos no nosso corpo, quer sejam boas ou más essas obras. Agora, o detalhe é: como nós vamos receber uma sentença de algo bom ou ruim que a gente fez se a gente nem sequer lembra do que fez? Ou seja, o texto ele não fala diretamente que nós vamos nos lembrar, mas é uma questão de lógica você analisar o texto e perceber que diante de um julgamento nós vamos recordar das coisas que a gente fez, quer sejam boas ou ruins. Nós vamos prestar contas e para você prestar conta você precisa lembrar das coisas que você praticou. Até porque é só a gente fazer uma pergunta bem lógica, né? Imagina você num julgamento onde você não lembra o que você fez, você não lembra o que você praticou. Imagina como seria te dar uma sentença de algo que você nem sabe pelo que está sendo julgado. Por isso, nós podemos olhar para esse texto onde fala sobre prestação de contas, quer sejam por coisas boas ou ruins que praticamos, e entender que sim, de fato, nós vamos nos recordar das coisas que fizemos. O terceiro texto que eu quero ler para vocês, ele se encontra no livro de Apocalipse, onde ele está narrando a abertura do 5º selo. E esse texto, ele diz o seguinte: quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. E eles clamavam em alta voz: até quando, ó Senhor, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? O texto ele revela para nós que aqueles que foram mortos e estão debaixo do altar, eles têm consciência e lembrança de que eles foram mortos, e tanto que eles estão
clamando a Deus por justiça. Tá? Então esse clamor, ele é com base na lembrança do fato deles lembrarem que eles foram mortos. Tá? Eles estão clamando por justiça. Como alguém poderia estar clamando por justiça se está lá diante de Deus e não se lembra das coisas que já passaram? Então aqui nós percebemos que há uma lembrança de que eles sabem o que aconteceu e, melhor ainda, eles ainda sabem o tempo em que eles estão vivendo, porque eles sabem que o povo da terra ainda não foi julgado, então eles estão clamando por justiça. Até quando, ó Senhor santo e verdadeiro, não julgarás a terra, né, por terem derramado o nosso sangue? Então eles não só têm lembrança, como eles ainda se localizam no espaço-tempo em que a Terra ainda está vivendo. Tá? Então isso dá a entender que sim, que a gente vai se lembrar das coisas passadas. O quarto texto que eu quero ler com vocês, é o famoso texto que fala sobre o arrebatamento, onde Paulo está escrevendo uma palavra de consolo para aqueles que não sabiam o que havia acontecido com os seus familiares. E Paulo escreve o seguinte, ele vai dizer: irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, ou seja, aqueles que já morreram, já partiram, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará mediante a Jesus e juntamente com ele aqueles que nele dormiram, ou seja, aqueles que já morreram no Senhor. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem, pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo, o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estivermos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com estas palavras. Então, é isso que Paulo está escrevendo para a igreja. Ele está dizendo aos Tessalonicenses: irmãos, vocês estão preocupados com o seu ente querido, seu familiar que já partiu, que já morreu. Paulo está dizendo, não se entristeçam como aqueles que não têm esperança, porque um dia vocês vão se reencontrar com eles. E aí é que Paulo vai falar sobre o arrebatamento e ele vai dizer: pois dada a ordem, com a voz do arcanjo, o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, os mortos ressuscitarão primeiro, depois nós, os que estivermos vivos, nós, os vivos, seremos arrebatados juntamente com eles. Paulo está dizendo, nós vamos subir juntos com essas pessoas que nós perdemos. E ele diz assim, para se encontrar com o Senhor nas nuvens, nós vamos subir junto com eles. Então Paulo diz, consolem-se uns aos outros com essas palavras. Qual é a palavra de consolo que Paulo está deixando? Você vai voltar a se reencontrar com essa pessoa que você perdeu. A palavra de consolo aqui é, você vai ter um reencontro com aquela pessoa que partiu em Cristo Jesus. Agora, nós precisamos nos questionar como que essa palavra poderia ser uma palavra de consolo se a gente não se lembrar das pessoas com quem a gente vai se reencontrar, aqueles que partiram em Cristo. Então nós precisamos entender que Paulo está deixando uma palavra de consolo, ele está dizendo, vocês vão se reencontrar com essas pessoas que já partiram. E se vai haver um reencontro, é necessário, é fundamental que nós nos recordemos das pessoas com quem a gente vai se encontrar. Caso contrário, não seria uma palavra de consolo dizer que nós vamos nos reencontrar. E o quinto texto que eu quero deixar para vocês, ele diz o seguinte, Mateus 8, versículo 11. Eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus. Olha só como esse texto ele parece ser simples, mas ele é muito revelador quando a gente para pensar nessas perguntas que foram feitas no início do vídeo. Se nós vamos nos lembrar das pessoas ou não, se nós vamos nos recordar das coisas que aconteceram ou não. Nós não só vamos nos lembrar das pessoas, como nós também vamos conhecer aqueles personagens que até então a gente só lê, só ouve falar deles.
Então o texto está dizendo que nós vamos sentar-se à mesa com Abraão, com Isaac, com Jacó. Agora eu pergunto para vocês, como que faria algum sentido nós sentarmos à mesa ao lado de Abraão, de Isaac, de Jacó, se nós não nos lembrarmos quem foram essas pessoas aqui na Terra? Se nós não nos lembrarmos dos textos que nós lemos, das vezes que ouvimos a história que contava a respeito desses personagens? Que sentido vai fazer a gente sentar à mesa com essas pessoas? Jesus está dizendo, vocês vão sentar junto com elas. Se a gente não lembrar, se não vai fazer nenhum sentido para nós. Agora nós precisamos compreender o que Jesus está revelando aqui. Jesus está dizendo que por ocasião da ressurreição, por ocasião da nossa reunião com Ele, com os santos no céu, nós também vamos nos encontrar com muitos personagens bíblicos que hoje a gente só ouve falar deles. E o texto está dizendo que muitos vão sentar à mesa com Abraão, com Isaac, com Jacó. Agora eu pergunto para vocês, se nós não tivermos nenhuma lembrança das coisas que aconteceram aqui na Terra, de nós termos ouvido e ter tido conhecimento sobre esses personagens, Abraão, Isaac, Jacó, que sentido vai fazer? Jesus está dizendo para nós que nós vamos sentar ao lado deles, se quando chegar lá a gente não vai reconhecer, não vai saber nem quem são e o que fizeram aqui na Terra. Através da leitura de todos esses textos que nós acabamos de ler, fica muito claro que não só a gente vai reconhecer as pessoas que nós já conhecemos aqui na Terra, nós vamos ter lembrança dos feitos que aconteceram, das obras que praticamos, das coisas que fizemos aqui na Terra, como também ainda vamos conhecer aqueles a quem ainda não conhecíamos, só ouvíamos falar deles. Mas tudo isso nos mostra o quê? Que haverá lembrança das coisas passadas, que nós vamos nos recordar das coisas que aconteceram, que nós vamos conhecer as pessoas com quem convivemos. E aqui eu quero encerrar esse vídeo deixando a minha opinião pessoal. Tá? Eu acredito que sim, nós vamos nos lembrar das pessoas com quem vivemos, com quem convivemos, dos nossos relacionamentos, das coisas que fizemos. Por que eu acredito isso? Primeiro, pelos vários textos que eu acabei de citar para vocês. Tanto o rico como Lázaro tinham consciência do que estavam vivendo, por que haviam ido parar nesse lugar, tinham consciência dos parentes que ainda estavam na terra, tinham lembrança das coisas que haviam praticado. Se não bastasse isso, nós vemos os mártires durante a grande tribulação debaixo do altar, lembrando que haviam sido mortos e clamando por justiça por aquilo que eles recordavam que tinha acontecido. Se não bastasse esses textos, nós vamos ver ainda Paulo escrevendo para a igreja: consolem-se com essas palavras, porque vocês vão se reencontrar, e para haver um reencontro com as pessoas que já morreram, que já partiram, nós precisamos, em primeiro lugar, lembrar quem elas são, certo? Então, vários textos vão apontando isso para nós, que haverá sim lembrança, haverá sim esse reconhecimento, né, que nós vamos nos reconhecer e até mesmo conhecer aqueles que ainda não conhecíamos, que só tínhamos ouvido falar. Agora, a minha opinião pessoal é que nós vamos nos lembrar por causa de um motivo. Imagina só você passar a eternidade no céu, a eternidade com Cristo, e não se lembrar que você só está lá porque Ele morreu na cruz por você. Imagina você passar a eternidade diante de Deus e você não poder nem sequer expressar gratidão porque você não lembra que você era um pecador que não merecia salvação, mas que Cristo morreu por você para que você fosse justificado. Cristo, Ele te substituiu na cruz para que hoje você pudesse ser salvo. Então imagina só você passar a eternidade no céu e não ter consciência da obra da redenção realizada por Cristo e você saber que você só está lá porque Jesus assumiu a sua culpa. Então eu acredito que sim, que a gente vai ter consciência das coisas que a gente fez no passado, vai ter consciência de que nós fomos salvos pela graça, que nós não éramos merecedores, que nós éramos pecadores, mas que estamos neste lugar de redenção, de salvação, graças a Jesus. Tá? Eu acredito que vai ter todas essas lembranças. E quando você consegue ter essa compreensão, vai ficar muito mais claro o porquê a Bíblia diz que nos céus não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais pranto e nem tristeza.
tá? Que a gente não vai mais se lembrar das aflições passadas, porque lá será um lugar de consolo. Lá nós vamos viver debaixo de uma mentalidade de justiça, que tudo o que aconteceu, quer sejam aqueles que foram salvos pela graça do Senhor, porque aceitaram Jesus e porque andaram em conformidade com a sua palavra, porque andaram no temor do Senhor. Ou quer sejam aqueles que foram condenados porque rejeitaram a palavra de Deus, rejeitaram a graça do Senhor. Então eu acredito que sim, haverá lembrança no tempo futuro das coisas que hoje estamos vivendo. E não só essa lembrança, mas além de lembrarmos, nós vamos ter consciência, e além de consciência, nós ainda vamos reconhecer e conhecer aqueles que ainda não conhecemos hoje, os quais a gente só ouve falar. Nós precisamos lembrar de um princípio. A palavra de Deus diz que no céu ninguém casa nem dá em casamento. Lá nós seremos como os anjos. Lá não vai ter mais essas alianças que nós fizemos aqui na terra. Os vínculos que vamos ter lá não é mais o vínculo familiar de sangue, mas é o vínculo da família de Deus, tá? Então, nós precisamos entender que sim, por mais que você vá se lembrar dos familiares que talvez você tenha perdido e que não tenham chegado ao pleno arrependimento, o conhecimento do Senhor, que não foram salvos, ainda assim a palavra de Deus diz que lá não será um lugar de tristeza, é um lugar de consolo, assim como foi com Lázaro, que estava sendo consolado. Lá não vai haver mais choro, não vai haver mais pranto, não vai haver mais lágrimas, porque o Senhor enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Então entenda, o céu, ou quando a gente fala do céu, nós estamos na verdade nos referindo a essa nova vida com Cristo, não haverá mais tristeza. Isso não significa que a gente não vai se lembrar, mas que nós vamos viver debaixo de um senso de justiça diante do Senhor. Então eu quero deixar uma perguntinha aqui no card para vocês. Vocês acreditam que no céu nós vamos nos lembrar de tudo que nós vivemos aqui na terra, lembrar das pessoas com quem convivemos ou não? Nós vamos ter as nossas lembranças resetadas, nós não vamos nos recordar de nada. Vamos começar uma nova vida, incluindo com novas experiências e novas lembranças. Então, deixa sua resposta aqui no card. Se você gostou desse vídeo, quero convidar você para se inscrever no nosso canal, ativar os sininhos para receber os próximos vídeos e também para compartilhar ele com seus irmãos. Se gostou, então deixa seus comentários aqui comentando em amor se você concorda ou se você discorda. E não se esqueça de deixar o seu like. Um abração e até o próximo vídeo.